galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 6 temas e já vamos começar falando do ministro mais badalado do Brasil, Juscelino Filho. Mas hoje, garanto, hoje é rapidinho. Na verdade, eu vou querer focar em outro ministro que o Dilma citou na entrevista com Reinaldo Azevedo e tentou passar pano, falando que não tem problemas, que é só uma foto. Será mesmo? Vamos olhar algumas notícias, né? Relembrar um pouquinho do passado. Também quero falar sobre essa entrevista com o Reinaldo, algumas coisinhas. Depois, vamos falar da CPI. A turma do PT vem trabalhando para desmontar e a turma da Globo, acredite se quiser, demonstra a hipocrisia dos picanheiros, porque a CPI do Distrito Federal, que investiga o dia 8, tem o apoio do PT, mas a federal não pode, porque não sei, né? Depois, vamos falar do MST. Ontem apareceu nos jornais, talvez porque invadiu a fazenda da Suzano, porque quando teve lá, no estado de São Paulo, todo mundo ficou quieto. Mas enfim, quero mostrar algumas coisinhas e a passada de pano da Daniela Lima, que foi algo assim sensacional. Depois eu quero falar de combustível, jornalistas aí da imprensa meio preocupados, um relato aí, vocês vão ver como é que estão os preços ao redor do Brasil. E quero comentar mais algumas coisinhas que nos conectam com o quinto tema do vídeo de hoje, que é o mais importante de todos. E é um tema que é recheado de notícias tristes. Eu acho que a economia do Brasil realmente se colapsou de uma forma que não estamos conseguindo medir. No dia de ontem saíram algumas notícias sobre o PIB, como fechou em 2022, e traz um indicador bem problemático, que depois de outubro, exatamente é o fim do processo eleitoral, a economia brasileira retraiu. Ela vinha subindo o tempo todo e retraiu. Além disso, até o Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, escreveu uma nota que não só mostra as escorregadas que o desgoverno vem dando e um apagão na máquina pública. A confusão é séria, vocês não estão entendendo a gravidade. Você vê a quantidade de coisa. Fora uma notícia que saiu do mês de janeiro, que não é nem o Caged, mas assusta tão quanto. E por fim, espero que dê tempo comentar sobre o amigo do BD, né? Ou talvez um dos melhores amigos. Ontem foi extremamente criticado o Dilma e parece que a farsa aí, né, do grande líder diplomático que ia trazer a paz para a Europa caiu por terra de uma vez por todas. Mas vamos começar. Hoje eu garanto que é rápido, o nosso mito Juscelino. Ele aparece aí sendo citado na entrevista da Band News. O Reinaldo Azevedo pergunta, Dilma, ele vai continuar no governo? Aí o Estadão, vários veículos comentaram sobre isso, mas como é o Estadão que está trazendo todas as revelações, né? Vamos dar aquela moral. Aí fala, ó, o Dilma diz que Juscelino Filho estará fora se não conseguir se explicar. Gente, olha só, se o Dilma realmente tivesse qualquer tipo de compromisso, sabe, com sua gestão, com a máquina pública, o Juscelino tinha caído, ou pelo menos teria se explicado no dia 31 de janeiro. A primeira denúncia grave que já envolvia a história da estrada foi no dia 30 de janeiro. 30 de janeiro às 5 horas da manhã que saiu a primeira nota no Estadão. Hoje é dia 3 de março. O Dilma só vai se encontrar com o Juscelino na segunda-feira, que ele disse. Tem aqui o dia, a data não tem, mas ó, hoje é sexta, dia 3. Sábado, dia 4, ou seja, dia 6. Dia 6. Estamos falando de 37 dias. Ele é complacente. Ele, né, passou a mão na cabeça por 37 dias e a gente nem sabe se vai cair. Talvez caia porque agora até a Globo tá comentando sobre o caso. De tão insustentável que ficou. A Globo passou pano para tudo que aconteceu no final de janeiro e início de fevereiro. Aí diz, né, que o Juscelino não conseguiu comprovar sua inocência, de que recebeu diárias e usou o avião da FAB para um leilão de cavalos, não vai poder continuar no governo. Abre aspas. Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino, né? Mas está viajando, está no exterior, a serviço do Ministério, discutindo no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o Rui Costa convocar ele na segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas, se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção da inocência. Todo mundo que é de esquerda, né? E que faz parte do time dele. A Andresa Matais, que é do Estadão, ela já desmente, eu nem vou trazer a nota, já vou trazer desmentindo, que é muito melhor, falando o seguinte, ó, Juscelino Filho mente em nota oficial ao informar que não pediu urgência no voo da FAB para ir a leilão de cavalo. E ela coloca aqui a imagem, ó, portal da transparência. Viagem urgente? Sim. Ele pediu urgência. Mentiroso.
mente ao afirmar que pediu viagem para 2 dias. Vejam o documento oficial. Dos 4 dias, 3 ele tratou de cavalo. Tá aqui também, ó, do dia 26 ao dia 30, 4 dias. Vai devolver só as diárias? E o dinheiro do jatinho? Tem que devolver também, né? Não falta dinheiro, o nosso grande ministro. Aí você vê, o ministro devolve diárias usadas em ida a leilão de cavalos. R$3.000, né? Recebeu, devolveu. Eu quero ver devolver o jatinho. Devolver o custo aí do combustível. Juscelino também mente em nota oficial sobre sua volta de FAB de São Paulo para Brasília. Ao governo, ele informou que estava em serviço. Sua agenda e ele próprio confirmam que não estavam em serviço na segunda-feira. Os encontros foram na quinta e na sexta, quando voltou para Brasília de jatinho. Ela coloca ali a imagem, tá pequena, mas você pode pegar e dar um print, dar um zoom que você consegue ler. Mas tá ali, né? Autoridades apoiadas, ministro da Comunicação, origem São Paulo, decolagem às 10h55, destino a Brasília, pouso local meio-dia 25, com motivo serviço. Serviço? Serviço, tio? Serviço de quê? Mas vamos voltar para a entrevista do Estadão. Na verdade, a matéria do Estadão que fala da entrevista para a Band News. O Reinaldo Azevedo, infelizmente ou felizmente, eu não sei como falar, perguntou pro Dilma sobre a ministra do Turismo, a Daniela, né? Daniela do Vaguinho. Sei lá, Lula também falou sobre o caso da ministra. Lula afirmou que o caso da ministra e de Juscelino são distintos. São distintos. A Daniela é diferente. A Daniela, você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão com ela em cima de um palanque. Você não pode condenar uma pessoa porque está em cima de um palanque com alguém desejável, disse o presidente. O petista afirmou também acreditar que o caso não seja maior do que isso. Ou seja, maior do que as fotos. Foram só fotos, gente. A ministra do tudo só bateu umas fotos em cima do caminhão. Foi sem querer, não estão armando para ela, né? Segundo Lula, se aparecer evidência que seja, sairá do governo. Dá um pause no vídeo por 3 segundos depois do que eu te falar aqui. Você consegue se lembrar do caso da Daniela Vaguinho? Você consegue se lembrar quais são as denúncias que realmente está envolvido? Você consegue lembrar de tudo que a imprensa comentou naquela época? Você vê como o tempo vai passando e coisas que estão às vezes frescas na sua memória, ela vai se perdendo. Será que você vai lembrar do Daniela Vaguinho em junho? Será que você vai lembrar disso daqui? Até do Juscelino. Será que você vai lembrar do Juscelino, tudo que aconteceu nas eleições de 2026? Isso é um bom caso, né, para relembrar a população. Não quero falar mais nada, não. Mas, diferente de quem tem memória fraca, minha memória não é tão... A memória é boa. Só que, além disso, eu tenho tudo salvo. Meus vídeos sempre estão salvos. Dá um baita trabalho bater esses prints, mas é bom. Porque quando o Dilma fala, não, é só fotos. Vamos tentar ajudar o nosso presidente. Presidente, senhor presidente da República. Vamos ver se é só as fotos que envolvem a sua grande ministra. Vamos começar. 5 de janeiro. Bonde de miliciano que apoiou ministra de Lula foi ligado a 100 mortes. Só uma foto. Grupo político de ministra do Turismo mantinha tropa clandestina de PMs na prefeitura de Belford Roxo. Vaguinho, prefeito da cidade, marido de Daniela, manteve 9 agentes trabalhando no município de forma ilegal. Só fotos. Terceiro tem laços com ministra do Turismo. Só fotos. Mais um. 4º miliciano tem laços com ministra do Turismo. Só fotos. Número de milicianos ligado à ministra do Turismo chega a pelo menos 5. Só fotos. Só fotos. Só se tiver evidência. 6 de janeiro. Grupo político de ministra do Turismo foi denunciado por uso de homens armados contra empresários. Ministério Público do Rio denunciou Vaguinho, casado e parceiro político de Daniela Carneiro e outras 24 pessoas por peculato, concussão, fraude, alicitação e organização criminosa. Só fotos. Só fotos. E aí de quem falar o contrário. Ex-funcionários da Prefeitura de Belford Roxo relatam jornada dupla para a campanha de Daniela Carneiro. Ministra do Turismo é alvo de uma série de acusações de ligações com milicianos. Só fotos.
Ministra do Turismo teve apoio financeiro de secretários do marido em eleição. Doações do primeiro escalão da Prefeitura de Belford Roxo ajudaram em campanha de Daniela Carneiro em 2018. Só fotos. Servidora relatou ao Ministério Público coação eleitoral em favor de ministra de Lula. Em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, servidora de Prefeitura de Belford Roxo disse que recebia salário atrasado por não fazer campanha para Daniela. Só fotos. Ligações perigosas. Ministra do Turismo não pode continuar no cargo por sua evidente relação com milicianos da Baixada Fluminense. Só fotos. Ministra do Turismo de Lula gastou 1 milhão do fundão em gráfica que não funciona no endereço cadastrado. A coluna esteve nos endereços das gráficas e apurou que as empresas onde a ministra gastou 1.090.000 nunca existiram nos locais. Só fotos. E por fim, talvez tenha mais notícias na imprensa, mas daqui são apenas as que eu tenho salvo. Daniela do Vaguinho contratou assessores da prefeitura do marido para a eleição. Daniela do Vaguinho contratou 5 assessores da prefeitura de Belford Roxo, cidade governada pelo marido, para trabalharem em sua campanha. Só fotos. Só fotos. E quem falar o contrário é fake news. Podemos avançar, né? Não vamos ficar aqui remoendo, não tem muita coisa. Mas eu tentei, presidente, tentei ajudar o senhor tentar aí, né, bater o martelo, fazer uma reflexão. A entrevista com o Reinaldo Azevedo só aconteceu porque, assim como a entrevista com Daniela Lima, que é passapano, com a Natuza Neri, né, o Ken Humano, fez aquela harmonização facial dela, tá demais. Então, assim, só aconteceu porque não é entrevista, é tietagem. É tietagem. Meu Deus do céu. A turma que acusava qualquer veículo mais à direita de ter uma espécie de conluio com Bolsonaro, a turma agora, né, da grande empresa, tá calada, ó. Todo mundo quieto. O grande Reinaldo Azevedo escreve na Folha, tá no programa lá da Bandeirantes. Mas aqui tem 2 comentários de jornalistas que eu acho que não são suspeitos para falar, porque não tem nenhuma proximidade com o bolsonarismo, a direita ou qualquer coisa que seja. É o Cláudio Dantas, do Antagonista, e a Dora Kramer, que acho que trabalha até na Band News. A Dora Kramer, acho que ela tá meio até com ciúmes, com inveja, talvez que não foi ela que entrevistou. Vou até começar por ela, né? As mulheres primeiro. Toma lá da cá, eu opino a seu favor e você, de favor, me dá entrevista. É bonito isso? Não acho, mas está sendo a prática. E o Cláudio Dantas resume em uma simples frase: Reinaldo deixou a Globo News no chinelo. E como a gente tem que ir além, né? Não pode só ficar na opinião de jornalista, para também não ficar na narrativa. Vamos ouvir aqui o Reinaldo Azevedo. Gente, esse vídeo aqui eu vou mandar. É tão irreal que o Reinaldo Azevedo fala que o Dilma dá risada. Ele fala assim, ó. E dá uma risada e fala: rapaz, esse cara gosta mais de mim do que minha mulher. Escuta só. O senhor foi preso, condenado, sem provas, por um juiz incompetente, suspeito. E voltou à presidência, 3º mandato. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar da caneta, mas a minha pergunta é: como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência, assim, de, eu sou Lula, eu posso tudo? Porque seria difícil alguém no seu lugar não ter isso. Como o senhor faz para não ter, sabe, esse senso de onipotência? Você é um deus, né? Se não deixar se levar. Esse é o nível da entrevista. Então precisa comentar? Cara, pelo amor de Deus, né? Era melhor ter dado entrevista pro Brasil 247. Era capaz de ter tido alguma informação mais interessante. Não foi só groselha do início até o fim. Mas enfim, vamos continuar para falar de assunto mais sério. CPMI. Randolfo Rodrigues, com toda a sua valentia, postou nas redes sociais, né, que estão trabalhando contra a CPMI, ó,
Vamos dialogar e estamos trabalhando para desarmar. Diz aí que estão querendo criar confusão, né? É que não haja investigação. Será mesmo? Será, Randolph? Por quê? Engraçado, né? Vindo do Randolph, a gente fica dando risada. Aí veja, governo atua para esvaziar a CPI dos atos golpistas, mas esbarra em novas adesões. Parece que não está dando certo. O desgoverno está tentando tirar assinaturas, conseguiu duas, que é o Célio Silveira, do MDB de Goiás, e o Chiquinho Brazão, do União Brasil, do Rio de Janeiro. Eles retiraram as assinaturas, só que outras pessoas estão assinando. Tanto que a Globo fala o seguinte, ó, por outro lado, outros parlamentares de oposição formalizaram um apoio, deixando explícitas as dificuldades do Planalto para travar a apuração. E o número de assinaturas, inclusive, subiu. Que esse ano saiu 2, entrado 4, mais ou menos, então está com saldo positivo de 2. Nesse meio tempo, a turma da Globo, hoje de manhã, 4h30 da manhã, solta aqui ó, com exclusividade. Na contramão do Congresso, PT endossa CPI dos atos golpistas na Câmara do Distrito Federal. Não é um contrassenso? Por que essa pode e por que a CPMI não pode? Por que será? O que é que está acontecendo, hein? O que é que está acontecendo? Todo mundo está sabendo. Saíram algumas matérias falando que talvez a União, o governo do Distrito Federal possam não ter, sei lá, feito tudo que estavam diante deles. Talvez deixou a desejar um pouquinho. A CPI poderia elucidar esse fato, né? Mas o governo segue aí trabalhando contra de forma intensa. Foram atrás dos líderes dos partidos da base, como o União Brasil, só que parece que também não está dando certo. Segundo o Estadão, o líder do União Brasil diz que não vai pedir retirada de assinaturas de CPMI, apesar de apelo do governo. Bom, talvez agora o Dilma esteja refletindo se valeu a pena ter perseguido o Elmar Nascimento, que é um cara que faria o L fácil, mas fácil, é centrão, aquele centrão fisiológico, não é um cara ideólogo de direita, não. Só que o Elmar falou mal dele na campanha. Falou mal, não pode fazer parte do governo. A sanha persecutória, né, de perseguição de revanche, aí deixou de fora. O Lira falou, rapaz, bota o cara aí, pô. Bota o cara aí, bota o cara é brother. Não, o Elmar não, aqui jamais. Aí tá aí agora, né? O Elmar disse que não vai pedir para os integrantes retirarem assinaturas. Vou não, velho. Vou não. Nem para colocar, nem para retirar. Tô de boa. Te vira aí, irmão. Te vira. Ao ser questionado, se pretende fazer algum apelo aos correligionários. Será que valeu a pena ter confiado no Alcolumbre? O Elmar já falou o seguinte, ó. Pede pro Bivar. Pede pro Alcolumbre. Que são da União Brasil. Porque a Câmara não recebeu nada. Nada. Zero. Na última reunião de líderes da casa, governistas pediram aos integrantes da base aliada que orientassem os membros de suas bancadas a desistirem do apoio do colegiado. O Elmar não estava. Chamaram o Elmar para a festa. Ainda assim, aliados do Planalto contavam que ele poderia ajudar, assim como o PSD e MDB, que também tem ministérios no governo. Mas o Elmar falou para que tô com vontade não. A avaliação é que falta estratégia de articulação entre os governistas. O governo está batendo cabeça. O governo não consegue avançar. Tá com a máquina na mão, sabe fazer maldade, mas tá ruim, né? Não tem governabilidade. Uma das razões apontadas para isso é que os líderes ainda consideram que terão tempo para negociar, porque a criação de uma CPMI depende de sessão do Congresso, que ainda não tem prazo para ocorrer. Alguns creem tanto que isso pode ser arriscado. O ideal argumento seria já trabalhar pela retirada de assinaturas nas duas casas. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, afirmou que a CPMI é uma estratégia de criar um palanque oposicionista com o intuito de tirar a energia dos governistas de focarem em temas tidos como prioritários no momento. É isso que a esquerda faz, né? Eles julgam os outros sob a sua mesma perspectiva. E não deve não ter, não, que a esquerda sempre fala. Por quê, né? Mas você vê como eles estão preocupados. O Brasil está vivendo um caos de uma forma absurda. Absurda. Uma CPMI significa que você vai travar
a discussão legislativa na Câmara e no Senado ao mesmo tempo, o governo vai entrar em convulsão. PT fica desfalcado no Congresso após perder principais técnicos para o Executivo. Problemas que Bolsonaro enfrentou, foram fazer nomeações para a máquina, pessoas que pudessem contar, etc, tudo mais. O PT tem alguns nomes, só que começou a colocar em vários locais, agora meio que acabou. E aí, fazer o quê? Então você vê, é mais uma nota que demonstra uma falta de unidade, uma falta de capacidade realmente de articulação, de governabilidade, de pessoas que sabem operar na máquina. Até o PT está entrando em crise. Não foram só parlamentares do PT que migraram do Legislativo para o Executivo no governo do Dilma. A equipe de técnicos que trabalham para a sigla também foi desfalcada. E dá o exemplo do Jorge Messias, que está na AGU, era do gabinete do Jacques Wagner. E agora? Precisa de gente, né? E não está conseguindo botar nada para andar. Nada. Eu acho que a direita tá doidinha para ver se a CPMI sai do papel. Aqui só porque a gente falou de Congresso, essa notícia estava pro vídeo ontem, vocês devem ter escutado já em outros locais, então vou ser bem rápido, mas eu quero poder reforçar também, né, que os senadores definiram que vão trabalhar apenas 3 dias por semana e 3 semanas por mês, ou seja, 9 dias, apenas 9 dias. Isso aconteceu com o aval do senhor Rodrigo Pacheco. Foi definido que só serão votados projetos às terças, quartas e quintas-feiras. Segundas e sextas terão sessões não deliberativas, né? O que significa que eles não precisarão trabalhar nesses 2 dias, pois não será considerado falta. 40... Meu Deus. Os senadores também instituíram um mês de 3 semanas. Funcionará assim. Na última semana do mês, o trabalho será remoto com pauta tranquila. Tranquilex. Na prática, o senador só precisará trabalhar 9 dias no mês em Brasília. O salário atual de um senador é de R$ 39.200, mas o valor vai saltar para R$ 41.600 a partir de abril. O resultado foi definido no final do ano passado. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Essa é a turma que fala que você está errado. Essa é a turma que determina quanto imposto você vai pagar. Essa é a turma que determina a educação que seu filho recebe. Essa é a turma que poderia estar fiscalizando diversas coisas ao redor do Brasil, obras. Poderia estar trabalhando para melhorar a segurança pública. Mas eles estão trabalhando 9 dias. 9 dias para receber basicamente R$ 42 mil. Esse é o Brasil. E um Senado que, em sua grande parte, está alinhado ao Lula. Isso tudo aconteceu com o aval do Pacheco. Essa turma odeia o brasileiro, né? Eles odeiam o Brasil. Sempre se importam com eles mesmos. Vamos adiantar que tem muita coisa, muita coisa. Uma turma que também parece só se importar com eles mesmos são os empresários picanheiros, políticos picanheiros, né? Sei lá, celebridades picanheiras. Quando teve aí a invasão de terras no Oeste Paulista, e eu acho que o primeiro jornalista que informou sobre isso foi o Hugo Marques, quase certeza, não, essa não foi o Hugo Marques, não. Essa foram as páginas da região que informaram. Depois de um tempo saiu até na Globo, só que até eu lembro que eu fiz o vídeo e falei, olha que engraçado, o Globo falar de ocupam. Ocupam! Enquanto a Folha de São Paulo soltava matéria falando invadem. Você vê como são as coisas, né? Tudo nos conformes. Só que não teve grande repercussão. A turma aqui comentou, boa, de boex. Só que agora a turma da MST se atrapalhou. Aí acabou invadindo a terra, pô, do empresário que fez o L, pô. Foi pra TV, né? TV não, desculpa, foi pra mídia. Defendeu o Dilma, que o cara da Suzano. Aí agora o bicho pegou. Aí o senhor Paulo Artung, amigo do Luciano Huck, que é lá do Movimento Agora, junto com o Armínio Fraga, com a Ilona Zabó, agora ele aparece. Agora o Paulo Artung aparece no Renova BR também, né? Pra falar, ó, invasões da MST levam insegurança jurídica e repelem investimentos. Agora ele aparece. Porque agora pode prejudicar o amigo, né? Da Suzano. Quando é no Oeste Paulista, eu não vi o Paulo Artung aparecer. As invasões do Sem Terra vão na contramão do desejo de fortalecimento da democracia ao aprofundar as divisões do país. O fortalecimento da democracia. Agora chamaram a democracia. Ou seja, o MST antidemocrático vai ser processado, vai ser preso.
Não, tá todo mundo pedindo calma, paz. O governo evitou criticar. O governo até contratou uma juíza pra, sabe, tentar intermediar a situação. Meu Deus, lindo. Aí só uma das perguntas da entrevista. A segurança jurídica no campo volta a ficar ameaçada? A segurança jurídica no campo vai depender muito das ações das autoridades constituídas, todas elas. O silêncio não é uma boa companhia no momento. Colocou o dedinho na cara do Dilma. Dilma, ó, o cara fez o L, viu? Fez o L. Tá achando que é o quê? Que é empresário bolsonarista? Gente, se essas invasões de terra fosse na... O pessoal se atrapalhou. Era pra ter invadido o fazendeiro que votou em Bolsonaro. Se atrapalharam. E agora vai ter que sair, né? A juíza pode resolver. Vai lá, ó. Fala assim, ó, pô, tem uma terra aqui perto, ó, vai lá. Lá o cara é Bolsonaro. A gente fica de boa. Não vai aparecer ninguém pra defender ele. Vê como são as coisas, né? A turma só aparece quando é amizade. Entidades do agro condenam invasões de terra e dizem que MST é criminoso. Ainda bem que estão criticando. Mas isso aqui também tem... A matéria da Folha de São Paulo é repercutindo... Uma das entidades é a IBA, que é exatamente a do Paulo Artung. Eu falo, nossa, ainda bem que estão criticando o MST. Espero que vai ter novas invasões. Ou vocês vão parar por aqui. Vai parar por aqui. Vai parar, não vai ter mais. Espero que nas próximas as mesmas entidades reapareçam. Aí veja. Daniela Lima. Ela nunca decepciona. Nunca decepciona. Leandro Rezende foi a campo fazer um levantamento. Leandro, assim, é inegável que a invasão em si, pior, de uma área produtiva, segundo a apuração da Raquel Landim, é uma área de monocultura de celulose, de árvore, né, usada para produção de celulose. Enfim, entrega de bandeja o que o bolsonarismo precisava, que é essa visão estigmatizada do movimento social, né? Como se vivesse disso. E assim, indo contra tudo o que foi falado ali durante a campanha de que, olha, precisa entender, o movimento amadureceu, hoje está focado, é produtivo, etc e tal. Tá aí de bandeja. São 3 propriedades, não é nada que tenha escalado, aparentemente não houve violência. A Suzano disse que teve algum dano à propriedade, mas não importa, entendeu? É o fantasma. A ideia, daqui a pouco, pode rolar no seu feed aí, no Instagram, que você vai ver lá. Olha, o MST, a gente falou, faz o L, faz a arma, faz o não sei o quê, vê aí, assim, essa ideia estigmatizada, de novo, do MST, deu suporte a tantas críticas da extrema-direita à política de movimento social, inclusive a tese armamentista. Pois é. É mesmo, é? Faz o L. Você vê que tá incomodando essa história do faz o L. Você vê que tá incomodando. Eu até escrevi isso antes de gravar. Assim, eu não tinha chegado a essa conclusão. Desnudar as ações da esquerda é desnudar os jornalistas também. Porque imagina a quantidade de bocó que assiste a CNN achando que tá se informando. Ele estará vendo que ele está sendo enganado. Então essa turma precisa manter um teatro, precisa manter as aparências, precisa botar a maquiagenzinha, né, pro Dilma parecer o grande herói nacional. Semana passada a Daniela nos brindou com aquele comentário patético, falando que o Dilma agora ele chega lá no país na Ásia, parrudo, porque o plano do Brasil para trazer a paz, né, foi respeitado. Divulgando propaganda russa. Nem voltou pra se desculpar. Ela nunca decepciona, né? É que a Folha de São Paulo trouxe, só pra gente chegar daqui ao fim, né? Uma nota relembrando que o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, se disse defensor do MST 2 dias antes das invasões. Foi lacrador, né? Tudo porque tá no governo, cargo. E toma aí agora, ó. Carlos Fávaro participou de festa da colheita do movimento no Paraná no sábado, dia 25. A Dora Kramer aparece. Ué, o MST não tinha abandonado as invasões para se dedicar à produção de orgânicos? Te contaram, né? Besta é quem acreditou. Faz o L.
Faz o L com força pra gente ouvir aqui mais um pouco, né? Jornalistas fazendo jornalices. Ontem eu paguei mais de R$6, você acredita? Quanto você pagou? R$6,80. Ô, louco. Sério? Gente, tava no... Juro pra vocês. Ali na... onde? Não enchi não, pelo amor de Deus. Eu só coloquei porque o meu tava no bafo já. Caramba. Eu tinha esquecido de abastecer. É sua personalité? R$6,80, cara. Não, mas aí é demais. Vamos colocar Não teve nenhuma mais... massagenzinha, nada. Né? Nem um chocolate de brinde, nada. E aí o pior é assim, não tinha placa com o valor exposto. Aí eu cheguei no posto e pedi gasolina comum, por favor. Aí o cara foi e colocou aditivada. Eu falei, para, que isso? R$6,80 a gasolina. É o mesmo preço, a normal e a aditivada. Eu falei, jura? Que horror, como assim? Aí foi só pra chegar até em casa e hoje eu vou ter que abastecer. Faz o L, né, tia? Faz o L. Carla Bigato, conversando aqui com o Luiz Megali. Isso aqui foi na CBN, não, desculpa, na Band News. Aí, você que gastou um absurdo, R$6,80? R$6,80? Não. Postos já vendem gasolina por R$6,99 em São Paulo. R$7, 1 centavo. Eita, rapaz. E aí, viu? Dilmo. Eita lá, ó. Diesel, R$6,99. Gasolina, R$6,99. Eu também, R$6,99. E o álcool lá de 5. O importante é que a democracia voltou. E deve estar gostando do nosso ministro das comunicações, né? Para o meu povo estar prestando atenção na gasolina, ver se esquece dele. Mas ninguém vai esquecer. Nesse meio tempo, talvez a confusão possa ainda crescer. Porque parece que deveriam ter chamado o Lira para confusão, para discutir, e não chamaram. Pelo menos que relata aqui o bastidor. O custo Arthur Lira dos combustíveis. O Lira se sentiu desprestigiado. O governo não incluiu o Lira no debate sobre a reoneração ou não dos combustíveis. Nem na decisão do plano apresentado ontem pelo Haddad. Deveria? O presidente da Câmara acha que sim. O Lira acha que ele deveria estar no meio da discussão. Lira avisou a seus interlocutores do governo que não tem compromisso com a medida apresentada tal como foi editado. Não tem um compromisso. Te vira aí, irmão. Vai atrás da tua governabilidade. Traz teus votos. Eu pauto, tu vota e aprovou. Perder, aí perdeu, né? Menos ainda com a taxação das exportações de petróleo, que a própria imprensa, o Globo, o Álvaro Gribe, escreveu um artigo já no primeiro dia, falando, ó, essa medida do Haddad tá ruim, viu, Haddad? Haddad, que serve para compensar o aumento apenas parcial dos impostos sobre a gasolina e o etanol. Lira lembrou que houve resistência na Câmara, na legislação passada, quando se discutiu taxar a exportação de petróleo e dificilmente o sentimento dos deputados mudou nessa legislatura. Líderes da oposição já procuraram o presidente da Câmara para convocar Haddad para falar. Então vai chamar o Haddad. O protesto é explicar o atraso na divulgação dos novos valores cobrados no litro dos combustíveis. Aí vem a Gleisi Hoffmann. Ela recebe alerta do celular sobre perigosas indicações do Centrão para conselho da Petrobras. Aqui é bom pra gente ver como são os bastidores do desgoverno. Rapaz, é coisa de James Bond, 007. Deve ter dossiê, deve ter o dossiê, um PDF, com toda a capivara do cidadão. Aí fala que a Gleisi, ela recebeu na quinta uma mensagem do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, né? Sindicato, da FUP, o David Bacelar, reclamando do que chama de perigosas indicações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Conselho de Administração da Petrobras. Gleisi não gostou da atitude de Silveira, que derrubou as sugestões feitas pelo presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, para compor o colegiado e substituiu todos os nomes por apadrinhados do Centrão. No texto, Bacelar diz que essa situação não muda. Se essa situação não mudar, o Dilma perderá o controle da empresa. O sindicalista pede que a deputada consiga uma agenda com o Dilma na próxima semana para discutir o assunto. Abre aspas agora, ó. Por favor, Gleisi, cava um espaço na agenda do Dilma no dia 10 para eu conversar com eles sobre essas perigosas indicações
para o Conselho de Administração da Petrobras, falou aí o Bacelar, não são pessoas nossas. Não é da nossa qualidade, do nosso gabarito, do nosso pedigree. O presidente não terá o controle do Conselho de Administração e temos bons nomes já apresentados a ele para substituir os 4 ou 3 deles. Não são pessoas nossas, essa eu gostei, cara. Não é dessa turma. Estão nos passando para trás. 2 coisas que você vê. Primeiro, a vontade do desgoverno de colocar a sua galera em todos os cargos possíveis. Aqui como foi que o Estadão descobriu. Aquelas lentes, né? Sei lá, 200mm, proporção gigante. Conseguiram bater foto do celular da Glaze, ó. O cara mandou aqui, ó. Um PDF de uma página. Depois tem aqui, ó. Eustáquio FC de Carvalho, 3 páginas. Aqui deve ser uma capivara aí do cidadão que está sendo indicado. Não dá nem de Glaze. Glaze, o que está acontecendo, Glaze? E além disso, mostra que por mais que o desgoverno queira controlar, não vem conseguindo. O desgoverno vem sendo passado para trás pelos seus próprios ministros. Olha o que o cara está fazendo na comunicação. Olha a Daniela do Vaguinho. Olha o Silveira. Imagina as outras pastas. Imagina as farras no 2º e 3º escalão. Dilma. Aí a Glaze vem aqui na mesma toada e isso não é à toa. Na semana passada, eu trouxe as notícias do início de janeiro. Eu acho que as notícias são do dia 7 e 8 de janeiro, talvez do dia 6, mas são do dia 8 para trás. Certeza absoluta. Uma notícia saiu na Veja, quando o Bonin, se eu não me engano, ou foi o Diego Gimenez, que falava que a lua de mel com o Banco Central tinha data para terminar. E aí falava que o Dilma ia colocar a culpa no Banco Central, porque precisa de um bode expiatório. Para quando a economia colapsar, ele falar, a culpa não é minha, a culpa é do Roberto Campos. E a outra notícia do início do ano foi uma entrevista do Luiz de Barros, ex-presidente do BNDES, ex-diretor do Banco Central, ex-ministro da Comunicação, que falou, cara, vai dar ruim. O Dilma vai para cima do Roberto Campos Neto. Aí a Glaze fala, Campos Neto tem que pedir para sair. Nada a ver com o projeto. Nada a ver com o projeto. Ela tá falando isso para expulsar o Campos Neto, etc. Também. Só que o Brasil tá dando errado. E aí é mais uma fala que tenta criar aquela narrativa que os erros e o que tá acontecendo é culpa do Campos Neto. Ele que é o culpado. O Brasil tá quebrando, tá? Mas a culpa é do Campos Neto. Você acha que não? Não, você tá viajando. A Glaze só quer tirar ele do cargo. Vamos ver? O Dilma falou do Campos Neto. Lula diz que o país não pode ser refém de Campos Neto e cobra corte dos juros. As falas do Lula sobre o Campos Neto, segundo a Folha de São Paulo, né, ocorrem após a divulgação do PIB, acumulado de 2,9% em 2022, calculado pelo IBGE. No 4º trimestre, o resultado recuou. Ou seja, ele está vendo que a economia está desacelerando. E ele sabe que é por causa dele. Ele sabe que é porque ele foi eleito. Você fala, não, você está falando isso porque você é da oposição. Não, eu de oposição. Eu adoro o ministro das Comunicações, estou aqui fazendo defesa dele tem 3 dias, falando que ele está sendo vilipendiado pela imprensa, que é tudo fake news. Estou sendo irônico. Vamos ver aqui. Vamos ver. PIB. Brasil foi um dos poucos países com queda no 4º trimestre. Pensa o seguinte, gente, a economia é uma roda. Ela vai girando. E quanto mais rápido ela gira, mais rápido ela continua girando. E ela vai ganhando tração. Você pega aqui, ó, imagina, você cria uma obra, o cara ganha dinheiro, aí o cara pega aquele dinheiro, vai ao supermercado, compra as coisas, aí o cara no supermercado ganha dinheiro, paga o funcionário, o dinheiro que ele tá ganhando a mais, ele vai lá, compra um carro, aí o carro que ele comprou, o cara da concessionária ganha um dinheirão, paga o funcionário, pega o dinheiro extra, vai fazer uma viagem, vai no restaurante, e a economia vai girando, e a tendência é crescer, e continuar crescendo. O
A gente viu no ano passado. O número que eu tô batendo essa tecla. A gente fechou dezembro com CAGED de menos 430 mil empregos no mês, que é para ter emprego. Porque dezembro tem aquelas inúmeras contratações temporárias. Primeiro ponto. Além disso, a turma tá falando, ó. Todo mundo cresceu. O mundo inteiro tá crescendo. Tá todo mundo comprando. E o Brasil não cresceu. O Brasil cresceu no primeiro, cresceu no segundo, cresceu no terceiro. Aí chega no quarto e retrai. Retrai. Pô, uma coisa é crescer menos. Retrair. Puxar o freio. Puxar o freio. Queda. Rapaz. Pera aí, pô. Tem algo errado. Algo errado não está certo. Perda de fôlego da economia era esperada no fim do ano passado, mas se destacou no restante do PIB global. Por mais que a economia pudesse ter desacelerado no mundo, o Brasil destacou muito, foi muito pior. Você fala, não, mas que você está tentando criar uma narrativa e querer falar que isso é por causa que o Dilma foi eleito. Você não quer acreditar em mim, eu sei disso. Então vamos para a grande imprensa. Vamos para a grande imprensa. A fraqueza do PIB. Vamos começar por partes. Os dados do último trimestre, subtítulo, nem começou a matéria ainda. Sinalizaram para a perspectiva de maior desempenho da atividade econômica neste ano no Brasil, fator que aumenta a pressão no governo do Dilma. Essa matéria tem duas partes. Assim, tem essa parte. Eu vou voltar nessa matéria, é porque eu quero desmentir a narrativa do jornalista, que tenta queimar Bolsonaro. O PIB de 2022 ficou longe do crescimento em V do Paulo Guedes. Será? Com o qual contava o então ministro da Economia, refletiria vigorosamente a retomada da economia iniciada em 2022, depois da prostração marcada pela pandemia, ficou abaixo até mesmo das projeções mais atualizadas. Ficou abaixo das projeções. O fato mais relevante foi a freada brusca no quarto trimestre de 2022. Essa desaceleração se deu não apenas pelo esgotamento da recuperação do setor de serviços, estrangulado no primeiro ano da pandemia, mas também, olha só, a retração se deu também pela alta de juros e pelas incertezas que cercaram o processo eleitoral. Então, processo eleitoral. Você está falando do Dilma, calma, a gente fala mais. Se você não está satisfeito, mas a gente falar mais do Dilma e das incertezas e como ele pode ser o principal culpado da quebra da economia brasileira, vamos falar do PIB. Crescimento em V, que ele falou que ficou longe das expectativas. No dia de ontem, não sei se o Adolfo Saxida leu essa matéria, ficou com raiva, resolveu responder o Estadão. Ele colocou aqui, ó, o levantamento, as projeções para o PIB brasileiro em 2022. Abaixo o ranking de projeções feitas no começo de 2022. No começo do ano passado, o governo projetou 2,1. O governo fez mais do que ele mesmo esperava. Foi 2,9. E como a gente comentou, diversos grupos começaram no passado com PIB negativo, falou que o Brasil ia retrair, ó. Credit Suisse, menos 0,5%, Itaú, menos 0,5%, foi Comércio 0, XP 0, BTG 0, Boletim Foto 0,4%. Todo mundo, ninguém botava fé no Brasil, não. Ninguém botava fé. E foi lá, retomada em V. Tanto que a Folha de São Paulo reconhece isso. Olha lá, ó, grifei de amarelo. PIB do Brasil cresceu em 2022 mais que o previsto pelo segundo ano seguido. Essa é a manchete. Aí você vê ali, grifado amarelo. Ó. Estimativa era de 0,4, mas ficou próximo de 3. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Paulo Guedes. Só que pior que o Estadão é a Globo. A Globo, que produz uma fake news que ela mesma se desmente. A Globo produziu uma fake news e foi desmentida por ela mesma, através do Valor, que é do Grupo Globo. PIB sob Bolsonaro cresceu em média 1,5% ao ano. Menos que Dilma, menos que o Temer e só maior do que o da Dilma. Pô, a gente tá falando de média. O cara que pegou uma pandemia. O cara pegou um conflito na Europa. E tu me vem com essa? O cara ainda fechou no positivo.
entregou o Brasil com a dívida menor do que o que ele pegou. Ele reduziu a relação dívida-PIB. Um cara que entregou a máquina pública com economia de mais de 40 bi, em termos de funcionalismo. Pô, que história é essa, rapaz? Que história é essa? Aí vem com essa piadinha de bocó. Já o Valor desmente ao Globo, porque diz que só não foi por causa de Dilma. O crescimento do PIB sobre Bolsonaro só não foi mais baixo que Dilma e Collor. Então não são dois agora, né? Tá vendo aí, né? O interesse, gente. Você tem um copo meio cheio, você tem um copo meio vazio. Na verdade, nesse caso aqui, você tem um copo cheio, fala, pai, teve pandemia, o cara feio, o cara aconteceu, deu cambalhota, a imprensa toda jogou contra e ainda entregou. É o copo cheio, que é a verdade. A Globo, ela bota água até o talo, ela enche, sabe, ela pega um copo de vidro, a Globo pega um copo de vidro, bota de água até o talo e bate a foto. Porque como tá de água até o talo, você não sabe se tem água ou não. Ela não bate foto por cima, né, pra ficar aquele reflexo da água. Ela bate foto assim de lado, fala, o copo tá vazio. Não é que o copo tá vazio, o copo tá cheio de água. Aí parece que tá vazio, né, porque você não vê, a água é transparente. É a Globo. É só pra destruir e falar mentiras. É só mentira, é o tempo todo. Aí vamos voltar pra matéria do Estadão, né, da fraqueza do PIB. Aí lá prestando, o cara fala o seguinte, ó, que a perspectiva de mau desempenho da atividade econômica neste ano no Brasil aumenta a aflição do PT, que pretende ampliar a legitimação, né, o apoio do desgoverno em meio da satisfação a ser produzida com mais emprego e queda da inflação. Bom, semana passada, o Boletim Fox revisou o PIB para cima pela 11ª semana consecutiva. Não tem queda de inflação. E a inflação estava subindo ainda em meio a incertezas. Subindo pouco, né? Subindo um pouco, porque em tese a gasolina estava barata. Como a gasolina subiu de preço, a inflação vai estourar. Será que vamos ter inflação de 2 dígitos no Brasil? Estamos virando a Argentina, né? No ritmo que as coisas estão indo. Falta saber como o governo do Dilma lidará com a conjuntura desfavorável. Até agora, a área política fez mais barulho e mais pressão por aumento de despesas e intervenção direta na economia, no momento que a oposição começa a organizar, e para a armação dessa equação terá enorme importância a qualidade da política fiscal exercida pelo governo, que até agora não existe. Não tem. Estamos em março, não tem política fiscal, não tem arcabouço, não tem nada. Estamos apenas na confiança que o Dilma vai mandar bem. Caos. Aí você ainda tá na dúvida, mas será mesmo que o PIB, rapaz, retraiu por causa do Dilma? Será que a economia brasileira está quebrando por causa do Dilma? Temos agora um economista da Fundação Getúlio Vargas, uma das escolas de economia mais tradicionais do Brasil. A economia terá desaceleração forte. Muito forte. Na leitura da economista, a Silva Matos, o país sente os efeitos da elevada taxa de juros e da piora das condições financeiras diante da falta de clareza da agenda econômica do novo governo. Não tem agenda econômica. Há um conflito interno sobre qual vai ser a condução da política econômica, se vão ser reeditadas políticas do passado de mais intervencionismo. Eu respondo, vai. Uma das razões tem a ver com a política fiscal. A gente ainda não tem um novo arcabouço fiscal, não temos sustentabilidade fiscal no radar, temos ainda uma dualidade na agenda. Essa incerteza, essa dualidade presente nesse governo leva a uma visão mais negativa. Faz o L. Rapaz, você vê como são as coisas. Você pega, falar de minha cidade, porque não é capital, você pega o cara lá de Feira de Santana, mora lá no subúrbio, mora no João Mafa, perto de minha casa antiga, sabe? Ganha salário mínimo, fez até a 8ª série. Aí você perguntava pro cara, o cara diz, não, pô, o Brasil vai quebrar, olha o que o Dilma vai fazer. O cara te explicava rapidamente que o Brasil dá errado. Mas o Armínio Fraga fez o L. O João Moedo está fazendo o L. Olha aí o L. É o L. Parabéns, vocês quebraram o Brasil. Vocês estão quebrando o Brasil. A coisa está tão caótica que o Matheus Leitão escreveu não apenas um, mas 2 artigos. Além do funcionalismo público e do apagão, ele fala, a bola fora do Dilma na festa do Bolsa Família. Qual foi a bola fora, né? Lula quer que a economia cresça. Até aí tudo bem.
papel do presidente, ele já fez isso no passado. Mas o presidente quer que o país cresça de um modo que já deu errado. Dilma. Se o governo federal não investir dinheiro como indutor do crescimento, nada vai acontecer. Falou aí o Dilma. A Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNB, BASA, BNDES, pode ter certeza que vão voltar a investir dinheiro para gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar distribuição de renda efetiva para esse país. Lula, isso é uma sugestão. Quem diz é o Matheus Leitão. Poderia escolher criar as condições para que o setor privado também invista. Sabe, irmão? Cria as condições. Tenta... Lula, olha só. Pensa o seguinte. Aqui é o Matheus Leitão, que fala para a esquerda, recomendações para a esquerda. Ele faz um texto pisando em ovos, falando, irmão, é só uma sugestão, viu? Tenta ser um pouquinho mais moderado. Tenta parar de xingar os outros, sabe? Para de gritar. Para de raiva. Para de babar. Cuspir, como você fala. Para de cuspir. Para. Cuspir é feio. Para de cuspir. Fala igual homem. Com calma. Vai criando assim um terreno, com responsabilidade, que o privado também vai ajudar, pô. Não fica só dependendo da máquina pública, que eu acho que vai dar errado. Acho que vai dar errado. Matheus Leitão. Acima de qualquer suspeita. Olha, a bola fora. Foi uma bola fora. Imagina se fosse Bolsonaro. Aí falando de bola fora. Depois do Armínio Fraga, falar que está com... Eu estou com medo. A Moedo, em entrevista para a turma do UOL, diz que não se arrepende de voto, igual Armínio Fraga, mas que Dilma não se reelege em 2026. Tadinho, não vai, né? Ou seja, ele se arrependeu. Quebrou o país. Falando do Armínio Fraga, no dia de ontem, uma corretora associada ao BTG diz que o governo do Lula não está, grifei de vermelho, não está preocupado com regras de economia e sugere investir no exterior. Desde o período eleitoral, ali um pouco antes do segundo turno e principalmente pós-segundo turno, foram diversas notícias de pessoas procurando agências de intercâmbio para sair do país. Tipo assim, de consultorias internacionais, né? Precisa deixar de imigração. Notícias de pessoas abrindo, pequenos investidores, dolarizando suas carteiras, investindo no exterior. Até agora. Não invistam no Brasil. Semana passada, trouxemos a notícia da Goldman Sachs, que pegava um dos indicadores, acho que foi não lembro se foi da própria FGV, que falava aí da confiança na indústria, que no período dos últimos 6 meses caiu basicamente uns 8, 9 pontos, falou, o Brasil está no cenário de incertezas. Saímos de um cenário onde ouvíamos o ministro da Economia de Bolsonaro ir para eventos e falar, estamos com todas as condições na mesa. O Brasil está condenado a dar certo. E aí você vê que a capacidade da picanha é tamanha que eles vão provar que o Guedes está errado e que o Brasil não está condenado a dar certo. Eles vão provar, vai ver que vai dar errado. Fica pior. Por partes. Primeiro uma mais leve. BRF, dona da Sadia e Perdigão, anuncia prejuízo de quase 1 bilhão. Gente, olha só. Uma coisa é a Marisa. Uma coisa é as Americanas. Uma coisa é, sei lá, confecção. Gente, comida. Quando a empresa que vende comida começa a falar de prejuízo, o cara tá economizando no hambúrguer, né? No queijo, no presunto e outras coisas. Você já fica meio assim. Rapaz, ó. Pior que isso, o governo Dilma tá batendo recordes. Recordes de desmatamento na Amazônia para o mês de fevereiro. E esse daqui é desolador. Venda de veículos caem ao menor nível para fevereiro em 17 anos. 17 anos. 17 anos. 17 anos. Pior, em 17 anos.
Não, isso aqui é coincidência. Tudo coincidência. Tudo que tá acontecendo. O país quebrou. O cara quebrou o país em 2 meses. O Brasil quebrou. Americanas, Marisa e Oi. Eu gosto do que vem depois dos 2 pontos. Empresas começam mal o ano e a situação deve piorar. É o Emílio Surita. A alegria do brasileiro é saber que hoje vai ser melhor do que amanhã. E quando você acha que não tem como ficar pior, o Matheus Leitão aparece para te falar, cara, tá pior do que vocês imaginam. Está tudo maquiado. Talvez até por isso que o Cagete não foi divulgado. Só vai sair dia 9, é o que estão falando. O primeiro alerta de servidores públicos no governo Lula, entenda. Quadro técnicos do desgoverno tem encontrado dificuldade de saber quais são as diretrizes de trabalho na gestão do Dilma. A coluna conversou com funcionários públicos de carreira em ministérios, agências e autarquias. Na avaliação desses servidores, enquanto negociações políticas relacionadas ao 2º e 3º escalão continuam acontecendo na esplanada, ou seja, está travado, a máquina está mais parada que o normal. A máquina está mais parada que o normal. O funcionalismo público, no Brasil, conhecido pela sua burocracia e que as coisas não andam, está mais parado que o normal. Esses funcionários públicos afirmam que se sentem sem direção e que algumas agendas do Estado pararam. O que antes era esperança de dias melhores, já passou a ser incerteza. Se o governo conseguirá efetivamente se estruturar no meio dessa coxa de retalho que são os postos técnicos. Eles também reclamam, por exemplo, que foram exonerados de cargos ou de direção simplesmente porque trabalharam no último governo. Perseguição. Contudo, são pessoas que já vinham trabalhando com a temática desde governos anteriores, como o do próprio PT. Imagina, o cara do PT que estava no cargo, aí passou pro Temer, passou pro Bolsonaro, ele continuou no cargo. Agora voltou pro PT, ele foi demitido porque estava no de Bolsonaro. Aquela sanha persecutória. A exoneração não pode ser vista como o cerne do problema, que é pior. A situação piora. Eu quero chegar naquele parágrafo. Uma parte de 2 palavras. São todos funcionários com cargos efetivos de carreira e que reclamam que as nomeações de diretores e secretários em ministérios têm demorado demais. Ouve-se que faltam pessoas qualificadas para determinados cargos. Ou, aqui é a fala do Bacelar, da FUP. Ó, não é dos nossos. Isso não é dos nossos. Não bota, não é dos nossos. Tem que ser picanheiro. Ou que a pessoa é qualificada, mas não tem características importantes para a pauta a que ela ficará responsável. Ela não faz o L, ela não fez o L, né, cara? Não faz o L, essa característica. Mas a situação piora. Piora. Uma das preocupações mais importantes é a tramitação dos processos. Por falta de dirigentes, não é possível assinar documentos e dar andamento a atividades corriqueiras, como, por exemplo, a prorrogação de convênios. A execução orçamentária também fica prejudicada. Os gastos previstos para este ano já estão atrasados por conta justamente desse marasmo. Se fosse no governo Bolsonaro, nesse momento, ia ter um processo de impeachment contra Bolsonaro por improbidade administrativa, que as coisas não estão acontecendo, né? Tá um descalabro, tá assim, tá as moscas. Literalmente as moscas mesmo, porque a máquina está mais parada do que o normal. Segundo as palavras do Matheus Leitão. Putz, bateu quase 1 hora. Queria comentar mais aqui sobre o Dilma e a agenda internacional dele. 5 minutinhos. Eu vou pular aqui as notícias, depois eu trago outras. Na verdade, eu só quero trazer essa daqui. Só essa daqui, porque pra mim foi muito impactante. Até pra Daniela Lima. Ela não vai assistir, mas Dani, sua homenagem. Como tudo começou. Itamaraty faz consultas com o chanceler de Putin. Antes de definir mediação, vou mediar. Ó, pai Lula vai entrar em campo para trazer a paz, me dá meu Nobel, vou ganhar o prêmio Nobel. Dia 1º. Aí ontem, Rússia lamenta o voto do Brasil, né, e diz que mediação não é necessária. Valeu, meu irmão. Senta lá, Cláudia. Ei, senta lá, viu? Não é necessário, viu? Lamento o voto de vocês. Mas é isso, segue o baile. Sergei Ryabkov, vice-chanceler russo, um dos principais negociadores do Kremlin, afirmou hoje que lamenta o voto do Brasil na Assembleia Geral da ONU.
Se o Brasil for penalizado aí na questão dos fertilizantes, vão cobrar o Dilma? Vão cobrar? Ou não? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não sei. Vai cobrar. Tem que cobrar, né? Quem tá passando... Vai passar um perrengue. Não podia ficar neutro? Como estava? As declarações foram dadas em Genebra numa entrevista coletiva em resposta às perguntas do UOL. Claro que é lamentável que o Brasil tenha votado da forma que fez. O voto mostra que foram feitas considerações outras, que não aquelas sóbrias. Saudade de Bolsonaro, né? Essas considerações continuam. Se o Brasil fosse capaz de apreciar de forma completa a lógica intrincada desse caso trágico e desafiador, então acho que o Brasil votaria numa forma que pelo menos seria de abstenção. Ficasse neutro. Não tomasse um lado. Não tomasse um lado. E aí, para encerrar o vídeo de hoje, tem muito mais coisas, mas a gente comenta amanhã, prometo, seja internacional. O Dilma passando vergonha, até em Portugal, e foi proibido de fazer um discurso. Pepe Escobar, maior analista de geopolítica da esquerda, toda semana quase está no Brasil 247. E a turma da esquerda, quando ele estava numa apresentação dele, acho que foi na Casa São Paulo, Casa Portugal, eu assisti toda, umas 4 horas de... Não, a parte dele até mais rápida. Terminar no final, o pessoal vai fazer pergunta assim: Pepe, você tem que encontrar o Lula, Pepe. Pepe, você tem que falar pro Dilma o que é que tem que fazer internacionalmente, Pepe. Ensine a ele. Leve o conhecimento. Pepe, salve o Brasil. Pepe Escobar. Quero ver chamar agora de antipetista. Quero ver chamar de traidor. Eu vou chamar de traidor, né? Pepe Escobar, maior analista de geopolítica da esquerda. Então, Lula estava ao telefone com Scarface de Kiev, um do Zelensky. Ele disse: o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia contra a invasão russa. Lula recitou a escrita imperial sem teleprompter, ou seja, Lula recitou as falas do imperialismo americano sem nem usar colinha. Até agora, o plano americano de instalar um cavalo de Troia dentro do BRICS é um vencedor. Eu quero trazer isso daqui porque não tem governabilidade, a máquina pública está um caos, a economia quebrou e a própria esquerda está esfarelando. Esse é o Brasil. Eles estão destruindo um país por puro ódio e birra que eles tinham de Bolsonaro. Tinha mais coisa pra gente comentar, mas comentar depois. Tem muita coisa mesmo aqui, viu? Mas deixa lá. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Vou mandar os vídeos dos nossos grandes jornalistas no Telegram. O link tá aqui na descrição. E como eu sempre digo, se é o meu trabalho, posta no meu canal. Tamo tanto valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo. Não vai cair o teu dedo. Com fé em Deus. Espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.